Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre um dos maiores fundos imobiliários que atualmente é negociado na Bolsa de Valores, com patrimônio aí superior a 3 bilhões de reais. Estou falando do IRDM11, um fundo de recebíveis. No momento, ele está sendo negociado próximo das suas mínimas. Como vocês podem ver aqui, ele está custando na faixa dos R$ 75 e a sua mínima dos últimos 12 meses está aqui de R$ 72. E se pegarmos o seu gráfico aqui, pelo menos dos últimos 5 anos, podemos ver que realmente está sendo negociado aqui nas suas mínimas históricas. Será que esse momento seria uma boa oportunidade de comprar o fundo imobiliário IRDM11, pensando aí em uma futura valorização, além dos rendimentos que ele pode pagar no decorrer desse tempo? Será que é um bom momento para investir nele comprando assim barato? É o que vamos analisar aqui no vídeo de hoje. Lembrando, pessoal, que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Vamos juntos analisar esse fundo imobiliário e, se ele lhe interessar, cabe a você procurar e se aprofundar, entender um pouco melhor, ler totalmente seu relatório gerencial para que você possa sim fazer uma boa decisão. O objetivo desse canal é sempre estar te ajudando a investir melhor o seu dinheiro. Então, se esse canal te ajuda de alguma maneira, já deixa aí seu like e deixe seu comentário também, que é uma maneira de você mostrar o seu apoio. Então, sem mais enrolação, vamos lá. Como eu já mencionei, o IRDM11 é um fundo de recebíveis, então um fundo de papel, atualmente sendo negociado aqui a R$ 75,37. Podemos ver que seu dividend yield, que é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, está de 13,40% e ele pagou nesses últimos 12 meses no acumulado em dividendos o valor de R$ 10,10 por cada cota. Podemos ver também que nos últimos 12 meses ele está com uma desvalorização de aproximadamente aqui 20%. Se descermos um pouquinho, podemos ver que seu valor patrimonial por cota, que poderíamos considerar como seu preço justo, atualmente é os R$ 86,98. Praticamente aí R$ 87, mas como vimos aqui em cima está custando R$ 75 e também abaixo do que seria o seu preço justo. Seu P sobre VP está de 0,87, isso quer dizer que ele está com desconto de 13% para o que seria o seu preço justo, então ele está com deságio. Atualmente ele tem um patrimônio aqui de 3,1 bilhões de reais, porém, por causa desse desconto, o mercado só está disposto a pagar nele 2,7 bilhões de reais. Ele tem um caixa aqui bastante interessante de 184 milhões de reais, disponível aí para futuros investimentos, e está chegando aqui próximo aos seus 300 mil cotistas, atualmente com 295 mil. Além disso, tem uma excelente liquidez média diária superior a 6 milhões de reais. Então você não tem maiores dificuldades na hora de comprar ou vender cotas desse ativo. Ele ainda não anunciou seus rendimentos correspondentes ao mês de dezembro. Essa próxima semana ele vai anunciar, porém, tirando como referência aqui o mês de novembro, ele pagou 71 centavos por cada cota. Isso correspondeu a um rendimento no mês de 0,89%. E mais aqui embaixo podemos ver o seu histórico, pelo menos lá de 2018 até agora, seu histórico de dividendos. Então podemos notar que no ano de 2021 e 2022 ele pagou altos rendimentos aos seus cotistas. Provavelmente aí os seus CRIs estão indexados ao índice PCA, mas lá no relatório gerencial a gente vai conferir melhor essa questão. E esse ano de 2023 ele tem pagado menos dividendos, do que esses 2 anos que eu mencionei. Por ser um fundo de papel, sempre ele tem essas oscilações aí nos dividendos, diferente dos fundos de tijolo, que geralmente eles são mais constantes, não tem essas oscilações nos seus rendimentos pagos. Vamos aqui agora, pessoal, no seu último relatório gerencial, conhecer um pouquinho melhor sobre esse fundo. Esse relatório gerencial com respeito ao mês de outubro ainda não saiu do mês de novembro. Então podemos ver qual é o objetivo desse fundo. Ele menciona aqui que seu foco principal é investir em CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários. Porém, ele também pode investir aqui em outros ativos, como ele menciona. Como mais adiante você vai ver, ele também tem um bom patrimônio investido em outros fundos imobiliários. Nota-se aqui que esse fundo teve início lá em março de 2018. A sua gestão é feita pela Iridium Gestão de Recursos. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver que atualmente ele tem uma taxa de administração de gestão que somadas vai dar aqui 1% ao ano, e ele não menciona nada sobre taxa de performance, então é muito provável que ele não cobre. Ele sempre anuncia aqui seus rendimentos no 7º dia útil de cada mês e no 12º dia útil de cada mês ele realiza o seu pagamento. Aqui podemos ver como é que está distribuído o seu patrimônio por ativo. Então, como eu mencionei, seu carro-chefe são os CRIs, que atualmente ele tem aqui 71,2% do seu patrimônio investido nesses ativos.
ele tem aqui 19,2% do seu patrimônio investido em outros fundos imobiliários, e ele faz uma separação aqui de fundos imobiliários da renda fixa, já que esses fundos imobiliários, na opinião da gestão, eles têm uma característica de ativos da renda fixa. Então ele faz essa separação aqui, que atualmente é de 3,6% e 5,8% corresponde ao seu caixa disponível. Aqui ao lado nós podemos ver a sua distribuição por indexador. Então no caso dos seus CRIs, na sua grande maioria 60% estão indexados ao índice IPCA. Esse 19% aqui não conta, já que são fundos imobiliários. Ele também tem aqui uma porcentagem de 10% indexados ao índice CDI+, além de uma porcentagem aqui de 5,8% indexados ao CDI porcentagem. Mas aqui embaixo nós podemos ver a sua taxa média de aquisição, no caso desses ativos. Os seus CRIs que estão indexados ao índice IPCA tem uma taxa média fixa aqui de 8,7%, o que é considerado uma boa taxa, relativamente segura. Os que estão indexados ao índice CDI tem uma taxa aqui de 5%. Essa é uma taxa considerada mediana, não é de ativos considerados seguros, como 3,5%, porém também não são considerados tão arriscados assim, como 6% em diante. De um modo geral, o IRDM11 ele é aquele tipo de fundo de papel que traz uma boa rentabilidade com uma certa medida de segurança. Então ele é um fundo moderado, não é considerado um fundo high yield, que é um fundo arriscado, que é o tipo de fundo mais arriscado, porém também não é considerado um fundo high grade, que é aquele tipo de fundo considerado mais seguro. Aqui vocês podem ver todos os CRIs que atualmente ele tem uma quantidade realmente muito alta de CRIs. Ele investe um pouquinho em cada um deles. E aqui mais embaixo tem mais CRIs que ele investe. Somente em CRIs atualmente ele tem um patrimônio investido de 2,4 bilhões de reais. Então é um valor realmente muito grande. E o interessante, apesar de ser um fundo que tem aí muito patrimônio investido em CRIs, ele não tem uma alta exposição a nenhum deles. Se você pegar aqui, dos CRIs que ele tem, o que ele tem maior posição é esse primeiro com 2,7% do seu patrimônio, no caso do seu PL. Então o IRDM11 ele é um fundo bem diversificado, que é um ponto bastante interessante desse fundo. Então os riscos dele com respeito a calote, mesmo que ele venha a sofrer algum tipo de calote, o impacto na sua receita será muito pequeno, já que ele não tem nenhuma alta exposição. Como eu mencionei, ele também investe em outros fundos imobiliários. Eu ia falar aqui dos fundos imobiliários da renda fixa, já que ele faz essa separação aqui. São esses os fundos que atualmente ele tem, com valor aqui de 117 milhões de reais investidos. E mais aqui embaixo vocês podem ver outros fundos imobiliários de modo geral que ele tem um valor total investido aqui de 611 milhões de reais. E aqui vocês podem conferir todos os fundos que atualmente o IRDM11 ele investe. Realmente é uma quantidade muito grande de fundos imobiliários que ele tem. E ele também não tem nenhuma alta exposição a nenhum desses fundos imobiliários. O que ele tem sua maior posição é nesse daqui, no RBHY11, que ele tem 3,8% do seu patrimônio investido nele. Todo o restante é inferior a isso. Aqui a gestão ela fala sobre o acompanhamento de operações que estão em situação de calote e que foram reestruturadas. Assim como outros fundos imobiliários, o IRDM11 ele também tinha ativos, Gramado Park. Então ele sofreu um calote dessa empresa, assim como outras empresas aqui que também deram calote nele atualmente. Então tem alguns que estão totalmente em situação de calote, e tem outros que foram aqui renegociados, então foram reestruturados e dado um prazo de carência para que depois o ativo ele voltasse a poder pagar os seus juros e amortizações. E aqui vocês podem ver qual foi o período dado como carência em cada um desses ativos. No total ele tem aqui 11 CRIs que estão em situações aí de atraso ou calote dos seus pagamentos. Aqui podemos ver o seu demonstrativo de resultados correspondente ao mês de outubro. Nota-se primeiramente aqui que ele teve uma receita total de 28,5 milhões de reais, bem inferior aos outros meses anteriores, que ele vinha aqui com 32 milhões, 34 milhões. Isso foi impactado especialmente por causa do IPCA, que é seu principal indexador. O IPCA no mês de setembro, mês de outubro, ele não veio muito bom, veio ali próximo de zero. Então isso teve um impacto direto na receita do IRDM11. Além de ter tido muitos feriados, no mês de outubro tem 2 feriados, isso também impacta no seu valor. Vocês podem ver aqui pela correção monetária. Nota-se aqui que no mês de maio, mês de junho, ele vinha aqui com uma correção monetária de 8,7 milhões, 8,8 milhões, e nesse mês de outubro só veio de 4,1 milhões de reais. Além disso, os rendimentos que ele recebeu aqui dos fundos imobiliários que atualmente ele investe foi também inferior aos outros meses, sendo que ele realizou algumas vendas de alguns fundos imobiliários que ele tinha. Então, de modo geral,
o fundo ele teve aqui um resultado líquido de 25,9 milhões de reais e ele distribuiu exatamente o valor que ele recebeu, né? 25,9 milhões de reais, o que correspondeu aqui a 71 centavos por cada cota. E outro ponto positivo desse fundo é que ele tem distribuído exatamente o valor que ele tem gerado, né? Como vocês podem ver aqui nos meses anteriores. Diferente de outros fundos de papel que fica consumindo seu caixa para poder manter patamar em dividendos, o IRDM11 ele não faz isso. Ele paga o que ele recebeu de receita. Então, é positivo também esse ponto, né, que a gestão ela faz. Como eu mencionei, diferente de outros fundos que quer manter ali um patamar em dividendos e fica consumindo seu caixa, em vez de usar o seu caixa para poder fazer novos investimentos. Então, de modo geral, pessoal, ele é um bom fundo imobiliário, isso não tem o que se questionar. Um fundo aí com alto valor patrimonial, boa liquidez, muito bem diversificado, não tem concentração em nenhum dos seus ativos, seja ele CRIs ou fundos imobiliários. Tem sim passado por uma situação de calote, como eu mencionei lá com vocês, porém alguns desses CRIs já foram estruturados, dado ali um prazo de carência, e os outros ele está ali em negociação. Então é muito provável que em breve ele consiga resolver essa situação. Como eu mencionei também, seu principal indexador é o índice IPCA, então a sua receita depende muito de como o IPCA ele vier no decorrer do mês. Se ele vier bem positivo, a receita do IRDM11 ela aumenta bastante e por isso ele acaba se entregando melhores rendimentos aos seus cotistas. Pelo menos na minha opinião aí é um excelente fundo imobiliário para investir. Mas deixe aí nos comentários a sua opinião. Você acha que vale a pena investir no IRDM11? Deixe aí nos comentários. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.